Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham um bom sábado, uma boa noite de sábado, feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade que tenho de dar testemunhos, de falar do amor de Deus. Quando eu era jovenzinha, vocês sabem que eu frequentei a igreja da Assembleia de Deus. Meus pais, minha mãe me criou ali, na igreja da Assembleia de Deus. E desde muito cedo eu estudo a Bíblia, né? Gosto de ler a Bíblia. E um dia tive um atrito na igreja por causa da Bíblia e fiquei muito triste. E veio o nosso pastor presidente de São Paulo, falei com ele o que estava acontecendo. E ele me disse: Áurea, você é muito querida, ele disse. Leia a Bíblia, que a Bíblia vai responder para você as perguntas que você e nós não conseguimos te responder. Então eu comecei a estudar a Bíblia, li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós fazíamos gincana na igreja e eu ganhava todas as gincanas, porque eu conhecia a Bíblia porque eu lia desde de pequena. Nessa época eu falei com o pastor, eu devia ter uns 15 anos mais ou menos. E aí eu continuei na igreja. E um dia, perto da minha igreja, ali na rua em que eu morava, passei a minha juventude aqui na Avenida Laranjeira, na Vila Queiroz, e na Rua Prata, que é uma das ruas que tem quase que paralela à Avenida Laranjeira, uma mocinha ali ficou possessa e chamaram vários pastores para expulsar o demônio, e pastor da Cruzada, pastor de várias igrejas, e chamaram também o pastor da Igreja da Assembleia de Deus, a qual eu frequentava. Então, quando ele foi lá para expulsar o demônio, assim que ele chegou na porta, o demônio falou para ele: pastor, você está com a barriga cheia de porco e veio me expulsar? Entende? Então, ele ficou chocado com aquilo e ele foi embora. E aí ele me disse: sabe, Maria, ele levou um grupo de pessoas com ele. Eu, sabe, Maria, eu devia estar em jejum. Ele falou assim. E eu comi antes de ir para lá, para expulsar o demônio. Eu devia estar em jejum. Eu não podia ter comido antes de ir. Entende? Por isso que eu passei por isso. Eu falei: interessante. Até que eu concordei. Falei: realmente, eu acho que nós temos que estar em jejum, porque Jesus mesmo disse que ter a casca de demônio é só com jejum e oração, então nós devemos estar mesmo em jejum para tentar expulsar um demônio. E assim passou. Depois eu tive muitos problemas na igreja, discutindo a Bíblia, eu e muitos irmãos na igreja, tínhamos o irmão Florindo, o pai do Moisés, da Maria Siquinato, entende? E também na luta ali, e o irmão Florindo falava comigo: realmente a Igreja da Assembleia de Deus está errada, porque ela tem que ensinar assim, assado e tal. Irmãos, não posso demorar muito, mas... E assim passou. Aí, um dia, fazendo estudo bíblico, eu lendo a Bíblia, né? Eu deparei com Levíticos 11. Por isso que eu digo para vocês que o Espírito Santo, quando ele trabalha, por isso que ele fala que ele nos fará lembrar das coisas. Quando eu cheguei em Levítico 11, no capítulo 7 e 8, que diz: do porco não comereis e nem tocareis no seu cadáver. Mas, irmãos, na hora eu lembrei daquela cena do pastor sair quase que correndo de lá, não poder expulsar o demônio, porque ele julgava que ele não está em jejum. Aí, mas na hora eu pensei: não era o demônio realmente zombou dele porque ele tinha comido carne de porco. E a Bíblia diz aqui que para não comer carne de porco. O pastor falou para mim que tinha comido pão com presunto, porque aqui está escrito para gente não comer carne de porco. Irmãos, eu vi assim, o Espírito Santo trabalhando na minha mente, né, nessa hora. E eu fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz, mas guardei comigo isso.
e depois chegou um ponto que a igreja realmente nos expulsou, nós saímos, né, em 25 pessoas da igreja, né, fomos expulsos, excluídas, né? Louvo a Deus por isso, porque senão talvez eu estaria lá ainda, mas eu louvo a Deus por isso, porque aí depois então nós entramos em contato com o Senhor Ernesto nos deu estudos bíblicos e foi maravilhoso e nós nos tornamos adventistas, entende? Então eu fiquei feliz, né, desde os meus 25 anos que eu estou na igreja adventista, sou grata a Deus por isso. E temos muitos testemunhos maravilhosos. Um desses testemunhos é esse, que eu vi quando o Espírito Santo trabalhou na minha mente, dizendo, fazendo eu entender que realmente não podemos comer carne de porco. Irmãos, e depois disso, eu passei a fazer assim uma pesquisa, aonde que tinha carne de porco no alimento que eu não pudesse comer. E aí se tornou um outro problema, porque aí as turmas achavam eu chata, mas não é chata. É que a Bíblia fala que não é para comer carne de porco, e eu não queria comer carne de porco. Entende? Até me lembro que um dia estudando com uma moça, e ela falou para mim que ela foi no açougue comprar alguma carne, o açougueiro falou, olha, nós estamos fabricando aqui uma linguiça aqui, excelente, você não quer levar? Ela falou assim, mas eu não tô comendo porco. Eu falei, não, essa não tem carne de porco, só tem um pouco de gordura assim, mas não tem a carne de porco. Até os adventistas vêm aqui e falam para ele que é de frango, eles compram da gente, isso que ainda deu risada. E ela me contou isso, né? Aí eu falei, então precisamos avisar os irmãos adventistas para não mais comprar lá linguiça de frango lá no açougueiro, porque ele põe gordura de porco. Então, irmãos, eu louvo a Deus por tudo isso, porque Deus deu para nós esse conhecimento, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar desse corpo. E aí, futuramente, depois, eu já não comi mais carne nenhuma, né? Eu já tenho mais de 40 anos que não como carne nenhuma. Estou lutando com muitas outras coisas, né? Refrigerante, graças a Deus, refrigerante já faz uns 30 anos também que eu não tomo mais. E para mim foi benéfico, foi muito benéfico para a minha saúde. Eu louvo a Deus por isso, pelo conhecimento que Deus me deu. Eu estudei muitos livros de Espírito de Profecia, livros de Ellen White, que é onde ela explica o porquê, que eu queria saber o porquê que Deus proibia de comer carne, sendo que no passado comia. E depois eu fui entendendo, graças a Deus por isso. Então eu louvo a Deus por isso. E hoje, eu lendo aqui Isaías 65, no versinho 3, por isso que eu me lembrei desse testemunho e quis passar para vocês, aonde que diz que Deus dizendo assim, povo que me irrita, é esse que come carne de porco. Entende? E depois no capítulo 66, no versinho 15, ele está dizendo, no versinho 17, ele está dizendo que ele vai destruir os que comem carne de porco, e o rato serão todos destruídos. Né? Vamos sempre lembrar, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que, como diz lá em Corinto, que se nós destruirmos o templo, Deus vai nos destruir. Hoje, irmãos, não é só carne de porco, não. É muitas outras coisas que o inimigo está lançando aí no comércio aí para nos destruir. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós, ao consumirmos um alimento, irmãos, que nós sempre venha aquela pergunta, será que Deus permitiria eu comer isso? Entende? Então, irmão, é isso que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite muito abençoada de sábado. Oremos, querido Deus. Sabemos que o nosso corpo é o templo do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, que nos ajude a vencermos, porque sabemos que nós somos aquilo que nós comemos. Sabemos que muitas coisas nos destroem, Pai, e não podemos destruir o templo do Teu Santo Espírito. Santifica a nossa mente, Pai, para que nós tenhamos uma mente limpa e pura, para que possamos assimilar bem a Tua Santa Palavra, para compreendermos
ao momento solene que nós estamos vivendo, que antecede a tua vinda. Cuida do teu povo, Pai, principalmente dos jovens. Ajudem eles a viver uma vida santa e reta diante de ti. É que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.